tão agradável e agradecer a verdade de estarmos aqui mais uma vez. Então vamos fazer a nossa prece, pensando no mais alto, pensando em Jesus, na espiritualidade maior. Hoje, na sexta-feira, que os benfeitores possam estar junto de nós, abençoando o nosso trabalho. Agradecemos, Senhor, a oportunidade desta casa abençoada, que nos acolhe, que nos dá a oportunidade do trabalho. Agradecemos, Senhor, pelo intercâmbio com a espiritualidade, com a presença dos nossos amigos que estão aqui aguardando uma oportunidade de ouvir os seus amores e já retornar para a parte espiritual. Que a espiritualidade maior possa cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos corações e que possamos aproveitar um pouco mais da nossa doutrina, dos ensinamentos, que aqui estaremos celebrando. Obrigada, Senhor, permaneça conosco hoje, agora e para todo sempre. Pessoal, vamos pedir então para a nossa Carla, nossa amiga, nossa companheira, para trazer os ensinamentos da primeira parte de hoje. Boa noite a todos. É com imensa gratidão que mais uma vez estamos aqui presentes hoje para estudar o capítulo 12 do livro Caminho, Verdade e Vida, que se intitula Educação no Lar. O capítulo começa por uma fala de Jesus no Evangelho de João, capítulo 8. Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Emulando esse capítulo, a primeira coisa que dá a entender e recordar que o lar é a primeira casa da alma. O Evangelho de Marcos consta que quando Jesus entra na casa de alguém, ele não se oculta. Ao contrário, a luz se faz presente e o brilho se intensifica. Por quê? Porque o lar é um lugar, é um cadinho do paraíso. Lá se encontram corações que precisam de resgate. Lá se encontram corações que são amigos fraternos. Cada núcleo familiar, ele restaura algo que já passou em nossas vidas passadas, né? Atrás, que hoje, com o véu do esquecimento, nós não temos como saber. Às vezes temos, mas é melhor não saber. Então, assim, a gente dentro do lar tem muitas dificuldades, tem muitas alegrias. É um misto de emoções, né? Só que a família, gente, é a base do amor. A família é a base do respeito. A família é a base fraterna. Que a gente consegue passar para o próximo, né? Porque o amor ao próximo começa dentro da família, né? Então, o lar, segundo Emmanuel, ele é uma oficina bendita.
Porque nas pequenas coisas, a nossa alma, dentro do lar, é burilada. Ela é lapidada. Então, é ali que você tem que aprender a perdoar. É ali que você tem que aprender a se entender. É ali que você tem que aprender a conviver. Não é fácil? De maneira alguma. Nenhum lugar é. Mas tentamos, né? E nesse ambiente, a gente fala que a educação no lar, Emmanuel deixa bem claro isso, para a gente frisar que a educação no lar não é apenas ensinar boas maneiras para os mais novos. A gente que é mãe, muitas das vezes a gente pensa em oferecer aos pequenos amparo material, não deixa faltar nada. A gente se preocupa muito com essas questões materiais. E o espiritual? A gente tem condição de elevar aos espíritos desses pequenos o amor a Deus, a gentileza. A gente tem essa condição, a gente está preparado para isso. E aí que entra, que dentro do Evangelho a gente tem que ter duas coisas principais: paciência e amor. Porque a verdadeira educação, principalmente dentro do lar, ela é baseada no bem e na formação do caráter. A formação do caráter é a gente ensiná-los a andar no bem de uma forma que seja reta, para que ele consiga trilhar o caminho da evolução. Independente do que o mundo vai cobrar ali lá na frente, porque a vida da gente não é só flores, a gente tem que ensinar eles a ter coração puro, a gente tem que ensinar os filhos a sempre perdoar, principalmente, e amar. É um trabalho paciencioso, é um trabalho complicado, mas é dever de pai, de mãe, de avós, de tios, a gente se conscientizar e colocar os nossos pequenos no caminho do bem. E geralmente essas coisas, quando a gente fala sobre a educação dentro de casa, a gente sempre consta, né? Que pedidos de desculpa, orações conjuntas, conversas serenas, ajudam a manter o Evangelho vivo de Cristo dentro da nossa casa. O que a gente consegue fazer, seguindo dessa maneira, é fazer com que o lar brilhe a luz de Jesus. Então, para exemplificar essa nossa explicação, Jesus nos deixou a parábola dos dois alicerces. A parábola dos dois alicerces consiste: a pessoa construiu a sua casa na pedra, e outro, ele construiu a sua casa na areia. Eles utilizaram maneiras opostas de fazer a construção do seu lar. Um foi de uma forma mais prudente, o outro totalmente imprudente. E sobre a rocha, você tem um alicerce. E essa parábola está escrita, né, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. E isso nos leva a crer e entender que o lar precisa ser um lugar sólido. Não é porque a gente faz oração, não é porque a gente faz
evangelho no lar, não é nada disso que vai fazer a gente ter um lar maravilhoso, não. Problemas vão existir, tempestades vão acontecer. Só que se você tem um lar sólido, você passa por isso, porque Jesus, Ele te suporta, você tem um suporte do alto. Você consegue ver com fé que tudo você consegue passar. Ao contrário de quem faz um lar em cima da areia, que na primeira chuva ou vento forte ele desmorona. Isso significa, essa educação no lar, que a gente precisa ter o Evangelho dentro da nossa casa. Isso é imprescindível. E não é um Evangelho, livro, não é isso. É ter o coração puro, é levar a vida da melhor maneira, reta e justa. Então, o que Emmanuel traz na reflexão sobre esse capítulo, que é bem pequenininho, é sobre as maneiras que a gente pode colocar em prática toda essa base do Evangelho que ele tem nos deixado. Segundo Confúcio, filósofo chinês antes de Cristo, ele dizia uma célebre frase: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E é nesse detalhe que a gente tem que se apegar à educação dos mais novos, das crianças. Porque se a gente não se mudar, como é que a gente vai mudar a vida deles? Então a gente, como pais e mães, a gente tem, assim, a clareza hoje da gente compreender que a gente consegue essa mudança, que a gente consegue ser melhor por eles, a gente consegue ter esse propósito do alto. Então isso nos deixa infinitamente mais fortes se pensarmos assim. É fácil? Não é fácil. Mas é necessário. E hoje a gente consegue ter olhos de ver essa mudança de comportamento. Então, o lar é um ambiente de oração. Ele é um ambiente de respeito mútuo. A gente já falou que Cristo estará ali. Mas tem momentos de luta, tem momentos que as situações ficam insustentáveis. Mas a gente tem que entender que a presença sempre vem do alto. A ajuda e o auxílio sempre vem do alto. Então, o que a gente pode fazer para edificar o lar? Que sempre a gente prega a doutrina espírita, o Evangelho. O Evangelho, ele é a leitura de um livro dos Espíritos, ou como o Caminho, Verdade e a Vida, qualquer livro, Sinal Verde, qualquer livro que vocês acharem melhor, incluir. É interessante fazer uma leitura, oração em conjunto, porque Jesus falava: onde 2 ou mais estiverem orando em meu nome, eu estarei lá. Então, a edificação não é simples. Uma vez na semana, no mesmo horário, a família toda se juntar para fazer orações. E as últimas palavras desse capítulo, Emmanuel enfatiza: para que ouçamos a palavra de Cristo, se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre com advertência. Então o caminho é esse, gente. Não tem muito a explicar.
a gente só tem que parar, analisar, viver, tentar viver da melhor forma possível, né? Perdoar, para que a gente tenha uma passagem aqui mais serena possível, né? E para encerrarmos o nosso estudo, mantendo a luz de Cristo dentro do nosso lar, a gente possa olhar para o alto e refletir. Senhor, o lar que me confiaste se tornou um pedacinho do seu reino aqui na terra. Então que a gente não pode modificar o que já se passou. Só que a gente pode fazer de agora um futuro novo. Então que isso entre no coração de vocês. Que o lar de vocês estejam abertos a Cristo, né? E que cada lar vocês possam olhar e realmente falar: Senhor, eu consegui fazer da minha casa um pedacinho do teu reino. E assim a gente encerra. Gratidão por mais uma vez estarmos aqui hoje, falando para vocês desse tema que, afinal de contas, é tão simples, mas é sempre bom relembrar, né? Então, agora eu vou dar espaço para a Ru, que ela vai fazer a explicação do capítulo 13 do mesmo livro, que é a sequência, né, do caminho, verdade e vida para vocês. Boa noite novamente, pessoal. Vamos lá. Nós estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida. E são passagens pequenas, né? Fáceis para a gente estar trabalhando. E muito importante que a gente possa estar estudando dentro dos nossos lares, né? Com a nossa família, os nossos amores. O capítulo 13, né, fala o que é carne. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Paulo. Quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscências da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos, frequentemente, nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessível as emoções do Evangelho. O próprio Mestre figurou que o Espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Nós estamos cansados de ouvir, né, as pessoas fazendo uso dessa frase para justificar algumas questões que não conseguem resolver e não conseguem melhorar. Então, quando a gente pensa nessa carne, né, o que seria? Seriam os desejos carnais desordenados, a luxúria, sexualidade excessiva e outros prazeres mundanos que vêm nos tirar, né, quando esses prazeres são em excessos, quando eles são extremamente valorizados em detrimento de outros, eles nos conduzem a um caminho que não é muito bom para a nossa evolução espiritual, né? Quando a gente pensa o que é carne, o que será que Emmanuel quis dizer aqui com relação à carne, né? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico e ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Então, o que é a carne?
né? Quando a gente pensa na carne, naturalmente, esses fluidos condensados, eles têm a influência da matéria que a gente está subordinados, né? A hereditariedade. Com certeza, essa carne, essa matéria que a gente está falando aqui, ela é pautada, ela tem a relação com as questões do mundo material. Bem como lembra aqui, Emmanuel, da hereditariedade. Isso quer dizer o quê? Que a carne tem também o seu papel, que traz ali quantas e quantas patologias a gente fala, eu herdei a minha mãe, o meu pai, né? Ele tinha isso, a minha mãe tem. Então a gente sabe que a matéria, ela tem essa influência. Mas quando a gente pensa, né? Quando a gente pensa, essa matéria, ela é passiva. Porque quem é realmente o proprietário, vamos dizer, disso tudo? Se a gente pensar, a matéria, a carne, ela é a habitação. Mas quem que é o dono da casa? É o Espírito. Ele que direciona as ações são voltadas pela conduta do Espírito e não é a carne. A carne está sujeita às questões do mundo material, porque a gente vive nele, né? E com certeza existe essa influência. Mas quem determina realmente as nossas ações é o nosso Espírito. Ele que está ali, vamos dizer, dentro da carne, da matéria. A responsabilidade das nossas ações, pensamentos e desejos atribuída à carne, ela evidencia, né, uma forma da gente justificar o desvio da nossa evolução espiritual. Né? Quando a gente joga esse peso na carne, a gente justifica com facilidade as nossas más tendências, as nossas inclinações não muito boas. A gente culpa a carne. Emmanuel nos reporta os ensinamentos da doutrina espírita de que o homem ele se compõe de duas naturezas. O corpo, que é a carne, que é a matéria, que a gente está falando no capítulo, e o espírito. Elas são distintas entre si. A carne, o corpo e o espírito. O corpo, ele é material e perecível, ou seja, ele envelhece, ele adoece, ele está sujeito às questões da terra, né? Agora o espírito, ele é eterno e ele é imaterial, né? Mas ele é dotado da inteligência, né, do conhecimento, do pensamento e do senso que nos direciona. Esse faz parte do espírito. Não há dúvida, portanto, de que tudo parte do espírito. Né? Todas as nossas ações são voltadas ao espírito. Os espíritos são individualidades, né? E eles pertencem a ordens diferentes. E eles são resultantes das nossas escolhas. A gente sabe que o espírito, ele está encarnado para quê? Para ele evoluir, para ele buscar, né, com todas as situações que passamos aqui na Terra, ele conseguir se depurar, se melhorar e evoluir espiritualmente, né? Agora, quando existe a demora nessa evolução espiritual do espírito, é por quê? O que está acontecendo com o espírito que está demorando no seu processo evolutivo? Porque a gente sabe que o espírito, ele vai sempre para frente, ele não volta, né? Ele segue, ou ele dá uma paradinha, mas ele está sempre andando para frente. O que acontece quando ele
está muito devagar nessa evolução. O que será que ele está trazendo, que ele está valorizando na vida, para que ele possa estar tendo essa evolução mais lenta, vamos dizer, né? Com certeza, essa evolução mais lenta é porque o espírito está voltado para as vaidades que existem, né, no mundo. As escolhas dele estão sendo voltadas, né, estão sendo voltadas para a parte mais da matéria. Essa está tendo um valor maior para ele. Então, consequentemente, né, ele vai ter uma evolução mais lenta. Muitas vezes, nós, espíritos, reconhecendo algumas fraquezas nossas, a gente acaba administrando de forma não muito bem. E a gente acaba colocando no outro, como se o outro fosse errado, para a gente não olhar para a gente mesmo, né? Então, o que a gente precisa refletir? Para a gente melhorar, evoluir e buscar o entendimento das nossas ações. E não colocar no outro a culpa por aquilo que deveria ter sido feito e que a gente não deu conta de fazer por esse, aquele ou qualquer outro motivo, né? Então, a gente precisa combater o nosso egoísmo. A gente tem que buscar, né, o autocontrole, o autodomínio. A gente precisa se conhecer. A melhor coisa para a gente evoluir é a gente se conhecer. Trabalhar, conhecer-se, iluminar-se, vencendo as más tendências, no atendimento às solicitações de Cristo. Então, qual que é o caminho? Como que a gente vai se melhorar se a gente não sabe nem onde a gente está errando? A gente tem que parar e olhar para a gente mesmo, né? E ver, nossa, eu acho que estou precisando trabalhar melhor, ser menos egoísta, ter mais amor, né? O espírito encarnado, ele está sob a influência da carne. Por quê? Quando a gente reencarna, nossos espíritos temem, né, reencarnar. Quando chega um momento que eles são, não digo avisados, mas orientados que o processo agora é a reencarnação, muitos têm medo. Porque aqui, lá eles estão livres, né? Aqui eles estão presos à matéria. Então, eles estão sob essa influência. Então, muitos têm medo de virem e não conseguirem, nessa oportunidade, alçar o voo, né? A evolução que eles precisam. Isso é muito comum. Muitas vezes, eles falam desse erro, né, dizendo, errei porque a carne é fraca. Essa é uma desculpa que nós já ouvimos diversas vezes. Mas não é a carne, como nós falamos no início, não é a carne que direciona, é o espírito. Né? Então a carne, ela tem influência sim da matéria, mas é uma influência diferente. Né? Falar que essa ação, né, foi uma força, uma vontade irresistível. A gente já ouviu muita gente falar assim. Né? E isso não é verdade. O que o Espiritismo nos ensina, obviamente, que o nosso corpo físico influencia, mas o que a gente sofre a influência da matéria, mas conforme nós vamos evoluindo, essas necessidades, gradativamente, elas vão diminuindo. Então, às vezes, você vê uma pessoa e você fala, nossa, ela não tem tanto apego a essa matéria, ela não tem tanto apego a essas questões mundanas, vamos dizer. Né? Por quê? Provavelmente ela está num estágio evolutivo melhor. Aproveitou melhor as existências aqui, né, na Terra, e conseguiu se evoluir, né, ir se evoluindo mais rápido, vamos dizer assim. Se erramos, foi por vontade própria e não porque o corpo induziu. A gente não pode desanimar. A gente tem que lutar, né, buscar
a nossa melhora. Esse assédio das nossas imperfeições, eles vão acontecer. Porque a gente vive nesse mundo ainda de provas e expiações. Então, eles estarão aí, de alguma forma, junto de nós, disponível para nós. Vamos dizer assim. Todo desafio é uma oportunidade de fortalecimento. Se a gente ainda não consegue, é claro, superar alguma tendência, a gente ter o conhecimento dessa tendência já é um grande passo. É claro que a gente não pode, eu sou assim e vou morrer assim. Se a gente entende que existe essa situação, por que a gente não tenta melhorar? É claro que a evolução, ela não vai saltar, ela precisa ser passo a passo. E a gente vai com calma, nós vamos chegar lá. É uma busca. Saúde mental é também saber aceitar-se com as próprias fragilidades, porém, sem a gente se conformar com elas. Existe diferença? Sim. Nós sabemos as nossas imperfeições. Sabemos que a gente está a caminho do nosso amadurecimento espiritual. Mas isso não quer dizer que a gente tem que falar, não, vou deixar para outra encarnação, para a próxima. Não. A gente tem que ter paciência conosco mesmo, mas não deixar e falar, não. A gente tem que lutar por ela também. Não podemos nos conformar com isso. E Jesus é o caminho. Esse livro aqui, ele é maravilhoso. Porque as mensagens são pequenas, dá para a gente estudar uma por dia, 2, 3, quem puder, E elas mostram o caminho certo, elas nos dão aí o caminho para seguir. Tem uma parábola muito interessante que a gente pode fechar a nossa fala de hoje, que é a parábola dos 2 lobos. Uma das histórias mais poderosas que ilustra a influência das más tendências na vida de um indivíduo. Essa parábola conta da história de um senhor, Cherokee, que ele estava ensinando, falando com o filho sobre a questão da vida. O filho não, com o neto, perdão. Ensinando esse neto sobre as questões da vida. E ele disse: há uma batalha acontecendo dentro de mim. É uma batalha terrível entre 2 lobos. Um é o lobo mau, que representa o medo, a raiva, a inveja, a tristeza, o arrependimento, a ganância, a arrogância, a autopiedade, a culpa, o ressentimento, o complexo de inferioridade, a mentira, o orgulho e o egoísmo. Isso ele falando para o neto. O outro é o lobo bom. Ele é a alegria, a paz, o amor, a esperança, a serenidade, a humildade, a bondade, a benevolência, a empatia, a generosidade, a compaixão e a fé. A mesma batalha também está acontecendo dentro de você e dentro de todas as outras pessoas da face da terra. Aí o neto parou, pensou um pouquinho, refletiu e perguntou ao lobo: qual lobo vencerá esse duelo, essa batalha? Qual dos 2 lobos? O velho simplesmente respondeu: o que você alimentar. Então essa é uma história, uma palavra simples, mas profunda, que ela vem nos mostrar que esse lobo está dentro de nós. Todos nós temos aquele lado bom e o lado ruim, porque nós ainda estamos no processo evolutivo. Mas qual é aquele que a gente vai alimentar? Vai dar força? A escolha é nossa. A história nos mostra que o indivíduo não é vítima das suas inclinações, ele tem o poder de decidir qual lobo ele quer alimentar.
né? Cada vez que alimentamos um mau hábito, um comportamento ruim, né? Uma atitude egoísta, esse lobo mau se fortalece. E quando a gente fortalece ali um hábito bom, com certeza ele vai ficar cada vez mais forte. E ele pode predominar. Então, é uma luta interna nossa. Quando surgir um momento, uma situação em que a gente para e pensa, porque a gente pensa, né? Porque está aqui dentro da nossa consciência, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Então, na hora de agir, a gente já pensou. Então, se a gente alimentar o lado positivo, não, eu não vou fazer porque não é certo. Né? Eu não vou fazer porque o outro está olhando, porque alguém vai ficar sabendo. Eu não vou fazer porque não é certo. Está aqui dentro. Né? Então, quando a gente alimenta a ação correta, com certeza a gente está vencendo uma má inclinação nossa. O resultado da negligência: deixar as más tendências correrem soltas sem controle. Né? Deixar que ela tenha domínio do lobo mau, que pode se manifestar com a insatisfação, com a tristeza, com a raiva. Né? Qual é o caminho para a mudança? A parábola nos oferece uma solução simples, mas exigente. A vigilância constante, o esforço para nutrir o que há de bom em nós. Tenho certeza que nós temos muito mais coisas boas do que coisas ruins. Né? Se nós formos colocar no papel tudo que a gente tem de bom, a gente vai perceber que é mais do que as coisas ruins. Né? E lembrar sempre que a transformação moral e o bem-estar duradouro vem do foco que a gente cultiva dentro de nós. Vem da força, daquilo que a gente alimenta. Então, os espíritos aí vêm nos trazer essa orientação para que a gente repense sobre tudo. Saibamos assumir nossas responsabilidades por nossos erros. Esse é o primeiro passo para começarmos a nossa reforma íntima. Nós mudarmos o padrão da nossa vibração. Começando daí. Né? Porque quando a gente eleva o nosso padrão vibratório, com certeza, esse mundo que nós vivemos, que é o mundo da matéria, se o nosso padrão estiver melhor, vai ser mais difícil a gente se influenciar pelas coisas ruins que estão acontecendo aí. Porque existem coisas ruins? Nós sabemos que sim. Porque são vinculadas ao mundo material ainda, né? Mas a gente pode fazer uma escolha. Eu quero viver melhor para mim e para todos. Então, os Espíritos vêm nos lembrar dessas questões. Ou seja, está dentro de nós. A resposta é no caminho. Que Jesus nos abençoe, nos proteja. Agora nós vamos dar sequência ao nosso passe, né, a nossa atividade, aguardando o término. Podemos começar os passos.